Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim e de hoje em diante, nessas próximas semanas, nós estaremos juntos lendo, estudando um pouquinho da Palavra de Deus, a bendita Palavra de Deus. O nosso convite para você é que a cada dia que você estiver ouvindo o nosso programa, você tenha a sua Bíblia aberta para que você possa ler conosco e acompanhar a explicação simples da Palavra de Deus de uma maneira que você possa compreender. Nós vamos caminhar por toda a Bíblia e vamos começar justamente com o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o primeiro dos Evangelhos. Nós vamos ler juntos, com um pouco de versículos a cada dia, ler e buscar compreender a bendita Palavra de Deus. Então eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, bem no capítulo 1. Nós hoje vamos ler os primeiros 6 versículos e vamos conversar um pouco sobre eles. Então vamos lá, Mateus capítulo 1, versículo 1. Diz assim a Palavra de Deus: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Pode parecer um tanto estranho para você, que é leitor do século 21, que está lendo a Bíblia, talvez pela primeira vez, eu não sei, que pode parecer estranho que o livro comece justamente com uma genealogia. Parece uma forma um tanto chata, um tanto esquisita de começar um livro, mas as genealogias são muito importantes e foram muito importantes para aquela época em que o Evangelho de Mateus foi escrito. Especialmente porque o evangelista Mateus tinha a intenção de falar, o seu público-alvo era os judeus. Ele tinha a intenção de mostrar aos judeus que Jesus era filho de Davi, ou seja, ele era de linhagem real. E mais que isso, que Jesus era descendente direto de Abraão, o pai da nação. Por isso nós vemos justamente o comecinho, o versículo 1, esse registro. Jesus Cristo, filho de Davi, o rei Davi, filho de Abraão. Mateus queria marcar que Jesus era descendente desses homens importantes da nação de Israel. Veja que o versículo 2 começa a linhagem da seguinte maneira: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Esses são os 3 grandes nomes da nação de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. É interessante que Deus muitas vezes no Velho Testamento, para falar sobre si, dizia às pessoas a quem ele se revelava ou com quem ele conversava: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós vemos que Deus usava essa expressão para que o povo pudesse identificar os nomes importantes de Israel, mas mais que isso, que eles pudessem identificar esses 3 homens a quem Deus começou a se revelar. Esses 3 homens com quem Deus se relacionou, com quem Deus conversou. Os pais da nação de Israel, em termos de descendência, não é? Natural, em termos de humanidade que estamos falando aqui, mas mais que isso, eles foram os homens com quem Deus começou um relacionamento. Nós temos aqui uma ligação espiritual também, porque Deus conversou e se relacionou com Abraão, com Isaque e com Jacó.
Mas há algo mais de interessante que nós começamos a perceber, e veremos isso nessas 3 primeiras partes, ou melhor, na primeira parte do capítulo 1, que é dividido em 3 partes, não é? Até o versículo 17. E segundo o estudioso William Barclay, essas 3 sessões, essas 3 partes, na verdade representam 3 etapas da história espiritual da humanidade. E esses versículos que nós acabamos de ler marcam essa primeira etapa. E ele diz que nessa primeira parte nós vemos que o homem nasce para a grandeza. Nós vemos o começo da nação de Israel, o início da grande nação de Israel. Veremos que no versículo 6 ele menciona Davi, o auge da nação. Mas vemos aqui que esses versículos, na verdade, marcam as primeiras gerações da grande nação de Israel. Continuando aqui o texto, nós vemos nos versículos 3 e 4, Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Talvez você nunca tenha ouvido falar desses nomes, não é? Eles não são nomes assim tão notáveis, mas o fato é que o que há de notável neles é que de geração em geração Deus foi trazendo homens, foi fazendo nascer famílias de onde viria o Salvador, de onde viria Jesus. Ele está aqui registrando a genealogia, essas gerações que marcaram aqui, que são marcadas pelos seus pais, não é? Por aqueles homens que deram nascimento a essas gerações, são registrados aqui. Essa era a força da genealogia, por isso o registro dos nascimentos. Era assim que era feito o registro da descendência. Mas nós temos algo que é incomum e ao mesmo tempo se mostra como algo extraordinário registrado aqui nesses primeiros versículos. Nós vemos que Mateus registra o nome de algumas mulheres. Ele menciona no versículo 5 o nome de Raabe, não é? Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, outra mulher, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E ele menciona também que de Davi nasceu Salomão, da mulher que fora a mulher de Urias, ou seja, Batseba. Nós temos o nome dessas 3 mulheres e isso era algo incomum. Mas nós percebemos na menção dessas 3 mulheres mais do que o mero valor ao registro do nome da mãe, mais do que o mero valor à mulher. Mas vemos nesses 3 nomes, meus queridos ouvintes, uma marca, o registro da graça de Deus, porque Raabe, que era prostituta, não pertencia ao povo de Israel. Ela foi salva, foi resgatada, foi poupada e agora chegou a fazer parte dos nomes que compõem a genealogia de Jesus. Também Rute também não era israelita, ela era moabita, mas pela graça de Deus ela foi resgatada, foi salva. E também a mesma coisa da mulher de Davi. O fato é que esses nomes aqui mostram a graça de Deus, mostram a misericórdia de Deus, preparam o caminho, e nós entendemos que Mateus assim quis registrar dessa maneira, para mostrar a forma incomum pela qual Jesus também nasceria. Essas mulheres foram objetos da graça de Deus. Assim como Maria, nós sabemos, e Lucas é que registra isso, ela foi a mulher que recebeu o favor da parte de Deus, porque deu nascimento ao Messias. Mas caminhando para o final aqui da nossa primeira parte, nós lemos no versículo 6, Jessé gerou ao rei Davi. Nós vemos que Rute gerou a Obed, versículo 5, finalzinho do versículo, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão. Davi e Salomão foram reis de Israel. Esse era o momento, o auge da nação. Esse foi o ápice da nação de Israel. Nós vemos que, como William Barclay disse, o homem nasce para a grandeza. E nós vemos então nesses versículos justamente a grandeza de Israel, o auge da nação com o governo de Davi e de seu filho Salomão. Nessa época o povo experimentou maior prosperidade, o reino alcançou o seu auge e o seu maior alcance em termos de conquistas. E também nesse tempo houve paz no reino, uma paz duradoura, uma
uma paz que perdurou por um bom tempo. É um retrato espiritual, então, também daquilo que o próprio Deus planejou para a humanidade. Deus planejou que o homem fosse próspero. Deus planejou que o homem gozasse de uma proximidade, de um relacionamento com Ele tal que permitiria que ele fosse realmente grande. Mas, infelizmente, como nós veremos no nosso próximo encontro, o afastamento de Deus, pouco a pouco, fez com que Israel declinasse como nação. E assim também, num retrato da humanidade, o afastamento de Deus faz com que o homem decline moralmente e sucumba ao pecado. É o que nós veremos no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.